eu sei que vocês já estão um bocado fartos de me ouvir, eu convidei um grande amigo, o pastor João Pedro Rebalo, que está aqui com a sua esposa, a Irene. Vou pedir para ficarem de pé, virarem-se para trás. Vamos dar um grande bem-vindo. A Simão é pastor em Lisboa e é um companheiro já há muitos anos. E é daquela categoria, daquela gesta de pastores que, como eu, que não se conforma, enfim, com muitas coisas e que procura conhecer Deus de uma forma ousada, fora da caixa, não é? E eu gosto destas pessoas que me acrescentam alguma coisa. E é o pastor da minha irmã também. E então ele está connosco nestes 75 anos para nos abençoar com a palavra que Deus lhe vai trazer. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vou pedir para ele subir. Nosso Deus e Pai, esta manhã nós queremos ouvir a Tua palavra. Unge o Teu servo, Senhor, abençoe, que as palavras da Sua boca saiam também do seu coração e, sobretudo, tenham o selo do Teu Espírito, Senhor, esta manhã, para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Muito bom dia a todos e, em primeiro lugar, da minha parte e da Irene, é um prazer, uma honra muito grande estar convosco neste dia ou nesta efeméride dos vossos 75 anos numa cidade. Parabéns, desde já, e também ao mesmo tempo a minha alegria por ver que há uma igreja que há tantos anos, tantas décadas, luta, dá o seu melhor, faz tudo o que está ao seu alcance e não se deixa intimidar com todas as circunstâncias e às vezes desânimos que há à nossa volta. Este é o caminho, é assim que nós lá vamos chegar e até Jesus voltar, é isto que nós somos incumbidos de fazer. Dar o nosso melhor, fazer o que está ao nosso alcance, lutar contra ventos e tempestades, marés, seja o que for, nós estamos cá para isso. E nesse sentido que Setúbal é uma cidade abençoada, eu sou um fã desta cidade, gosto muito da própria cidade, das praias, do mercado de Setúbal, sou rebalo, por isso também é natural que seja muito virado para essas coisas e sei que esta cidade está mais rica e é mais rica por ter uma igreja como a vossa, os pastores que têm e cada um de vós também. Por isso, que Deus abençoe e espero hoje contribuir de alguma forma para o vosso crescimento, para o vosso desenvolvimento, para a vossa firmeza na fé. Porque no fim de contas é tudo isso que importa. E quando o pastor Brice Lino me convidou para trazer a palavra, pensei em várias coisas, pensei em vários temas, o que é que irei dizer. Perguntei à minha esposa, e ela é sempre uma boa conselheira nestes momentos, e aquilo que eu senti foi buscar alguma coisa que, de alguma maneira, já há alguns anos, ou poucos anos atrás, 2, 3 anos, tinha-se marcado a nossa comunidade em Lisboa, e hoje, acrescentando algo, ou de alguma forma atualizando em relação aos tempos que estamos a viver, nós posso trazer uma mensagem de encorajamento, mas também desafio. Encorajamento no sentido em que até aqui vos ajudou o Senhor, mas também de desafio porque ainda há coisas para fazer. Por isso, o tema é um tema que nós usamos durante algum tempo na nossa comunidade, principalmente para coisas que nós queríamos alcançar, e nós usamos este tema que não parece se calhar um daqueles temas mais evangélicos ou espirituais, mas é um tema que nos proporciona ou nos estica um pouco para que nós possamos não ficar aquém daquilo que podemos realizar. Ou seja, aquilo que eu queria trazer-vos hoje era: nada ficará por realizar. Amém? Igreja Jubileu em Setúbal, nada ficará por realizar.
E em todas as ocasiões festivas citamos sempre uma frase emblemática no universo bíblico. E que frase é esta? Ela encontra-se em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, vocês conhecem bem. É o próprio Samuel, o profeta Samuel, que coloca que levanta esta afirmação, esta frase, quando diz: Samuel tomou uma pedra e lhe deu um nome, Ebenezer, e disse: até aqui o Senhor nos socorreu, ou até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Muito importante perceber, o quadro onde este axioma foi preferido não foi um quadro favorável. Eu aconselho, se vocês quiserem fazer este exercício, hoje, quando tiverem tempo, leiam o capítulo 4 até ao capítulo 7 de 1 de Samuel, porque mais ou menos enquadra toda esta afirmação do profeta. Quando ele fez esta afirmação, as coisas não estavam assim a correr muito bem. Melhoraram neste momento. Melhoraram nesta altura em que ele levanta esta pedra e coloca. Já agora, a pedra que ele levantou e que ele usou a expressão Ebenezer não significa até aqui nos ajudou o Senhor. Significa pedra de ajuda. Ebenezer é pedra de ajuda. E sabem como é que eu sei isto? É porque, como o vosso pastor, na nossa juventude, ele também teve um grupo de jovens músicos, nós também tivemos, e o nosso chamava-se Ebenezer. Okay? Era um bocadinho diferente da música dele, mas nós competimos um com o outro a ver quem é que cantava mais afinado, e ele ganhou. Mas Ebenezer significa pedra de ajuda. E Deus é a nossa rocha viva, aquele que é sempre fiel, aquele que não falha na sua ajuda. E o quadro que Samuel levanta esta pedra e faz esta afirmação: até aqui nos ajudou o Senhor, ou até aqui o Senhor nos socorreu, esta afirmação, no fim de contas, aconteceu no meio de uma situação em que havia corrupção no meio sacerdotal. A nação estava um pouco perdida em termos espirituais. Tinham perdido 2 batalhas. Na primeira batalha perderam um número de homens, mas eles pensaram: se nós formos buscar a Arca da Aliança, se trouxermos aqui os sacerdotes, nós vamos ter uma grande vitória. E quando a Arca chegou ao acampamento para aquela luta contra os filisteus, houve um grande ruído e os filisteus ficaram cheios de medo. Mesmo assim venceram. E se na primeira batalha os israelitas tinham perdido 4.000 homens, na segunda perderam 30.000 homens. Deixa-me dizer, porque isto é importante. Nem sempre a ideia que nós temos que é o medo é inibidor. Neste caso, o medo dos filisteus derrotou a Israel por segunda vez. Sabe porquê? Porque a condição em que eles se encontravam, pensavam que a Arca da Aliança, a presença de Deus, servia como um amuleto e iria resolver os problemas. Se Deus for para nós um amuleto, nós estamos tramados. Nós não iremos a lado algum. Nós não faremos nada que realmente produza resultados. Deus, no nosso meio, tem que ser Deus. Amém? É por isso que uma das afirmações que eu mais gostei da Reforma foi esta que diz, como disse Martinho Lutero: vamos deixar Deus ser Deus. E quando nós deixamos Deus ser Deus, nós estamos bem entregues, nós chegaremos ao nosso destino. E isso é que é importante no nosso caminhar. E a Bíblia está cheia. Eu esta semana estava a ler, e estou a ler um livro que recomendo, que é um livro sobre Não em Meu Nome, escrito por um senhor chamado Jonathan Sachs, acerca do uso do nome de Deus para outras coisas que não é aquele que é recomendado, nomeadamente violência e coisas do género. E numa das coisas que este autor disse, que eu achei extraordinário, que às vezes, se calhar, nós não reparamos tanto, ele disse o seguinte: a Bíblia é o único livro que fala de Deus, mostra o seu povo nas várias vertentes e não conta apenas a parte feliz, os sucessos, as coisas boas, também conta as derrotas, também fala dos insucessos, também fala dos momentos de aflição, também fala dos momentos em que as coisas não correm bem. É por isso que a Bíblia é a Bíblia e é a Palavra de Deus, e nós a temos como algo que a cada dia nos refrigera a alma, nos fortalece e nos ajuda a caminhar para a vitória. Porquê? Porque ela não esconde nada. Está lá tudo.
como nós lidamos. E uma das coisas que a Bíblia nos mostra é que houve em tempos uma coligação negativa que não conseguiu em Deus impedir aquilo que Ele tinha preparado para ser realizado. É por isso é que o tema nada ficará por realizar é importante nós termos em mente. Nós vamos enfrentar coligações negativas. Nós vamos enfrentar a oposição. Nós iremos enfrentar tempos trabalhosos. Mas Deus fará a sua vontade. Deus fará aquilo que tem que fazer através de cada um de nós. Se calhar já não temos a energia que tínhamos. Se calhar às vezes já não temos tanta vontade como tínhamos. Mas Deus continua lá a dizer: se tu quiseres, se estiveres comigo, nós vamos para a frente e as coisas vão acontecer. Amém? É nesta dinâmica. Deixa-me mostrar-vos aqui que é impossível impedir Deus de realizar o que tem a realizar. Deus vai fazê-lo e o que nós temos que fazer é juntar-nos a essa marcha vitoriosa que nós iremos alcançar. Há um hino que marcou principalmente o avanço da nação dos Estados Unidos, que normalmente nós já não cantamos há muito tempo, mas acho que nós devíamos voltar a cantá-lo, que é um hino que diz: glória, glória, aleluia. Depois diz: vencendo vem Jesus. Ele está a vencer. Ele está a vencer connosco. Vocês já viram como eu canto desafinado, não já? Ok, Ele está a vencer. E é importante nós percebermos que nada o impedirá. Em Atos dos Apóstolos, quando a igreja está a orar, eles dizem, numa certa altura de oração, quando foram até ameaçados de continuarem a fazer aquilo que estavam a fazer, que era levantar o nome de Jesus. E na oração, quando eles foram libertos, eles dizem o seguinte, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 25 a 28, diz assim, nesta oração: foste tu, Senhor, que falaste pelo Espírito Santo, pela boca do nosso pai David, teu servo. Porque esta arrogância, ou porque é que existe esta arrogância entre as nações e estes vãos projetos entre os povos? Fixem esta expressão, projetos vãos. Há projetos que estão a ser preparados para tentar impedir o avanço da igreja, o avanço da glória de Deus, o avanço daquilo que Deus está a fazer na vossa vida, mas são projetos vãos. Os reis, diz o autor, da terra apresentam-se e os governantes se coligaram e em comum de acordo contra o Senhor e contra o seu ungido. De facto, contra o seu santo servo, Jesus, a quem ungiste, verdadeiramente coligaram-se nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações pagãs e os povos de Israel. Para quê? Para executarem tudo o que... Agora reparem bem esta expressão, nesta oração que a igreja faz lá em Atos. Em teu poder e sabedoria havias determinado de antemão. Esta oração está a dizer o quê? Eles planearam tudo isto, arranjaram um esquema, criaram uma forma de tentar coligar-se até uns com os outros, para, mesmo não gostando uns dos outros, para tentar destruir aquilo que Deus tinha planeado. Mesmo assim, o plano de Deus manteve-se. Amém? Sabe o que é que isto mostra? É que Deus consegue trabalhar em áreas, em situações que nós não conseguimos. Quantos de nós já desistimos de projetos porque a coisa mudou de rumo, mudou para aquele lado, não apareceram as pessoas que nós esperávamos, não vieram as pessoas que nos prometeram coisas, depois não cumpriram? Quantos de nós já desistimos, já paramos por causa disso? Deus não o faz. Deus não o faz. Deus continua o seu projeto e é isto que é admirável, por isso é que Ele é Deus. É que Ele consegue pegar em toda aquela frustração que há à nossa volta, todo aquele impedimento que normalmente iria dizer, sem estas pessoas, sem estes recursos, sem estes meios, sem estas condições, nós não vamos conseguir. E Deus pega nisso e diz, deixa-te mostrar-te uma coisa, mesmo no meio disto, eu continuo a ser Deus. E porque Ele continua a ser Deus, Deus trabalha e põe as coisas todas no lugar. Deixa-me mostrar-vos 4 exemplos na Bíblia muito simples, que todos nós conhecemos, em como, no meio de uma frustração, no meio de equívocos, no meio de situações contraditórias, estes homens, podiam ser mulheres, levantaram-se e fizeram
com que aquilo que veio para destruir, aquilo que veio para impedir, aquilo que veio para frustrar, transformou-se na maior vitória. Amém? Transformou-se numa grande vitória. É por isso que é preciso, e o vosso pastor apresentou assim, é preciso mulheres e homens que pensem fora da caixa. Está certo? Que não estão limitados. Eu queria fazer, eu gostava de fazer, mas não dá. Não tenho condições, não tenho onde fazer, não tenho os recursos, não tenho as pessoas para ajudar. E muitas vezes acabamos por baixar os braços, os nossos joelhos curvam-se e desistimos. Mas sabe, a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Diz que os cristãos, os filhos de Deus, aqueles que amam a Deus, são feitos de uma espécie. Que espécie é esta? Ainda que caiam, as vezes que forem precisas, eles sempre se levantarão. Nós somos dessa espécie, daqueles que se levantam sempre. Amém? Ninguém nos vai manter ali embaixo. O diabo bem quer, mas não consegue. Eu já cantámos isso. E é isso que nós devemos ter em mente. Por isso, vocês que vieram até aqui 75 anos, amém? Preparem-se para os próximos 75. Alguns de nós já não estaremos aqui, mas as gerações seguintes estarão e farão aquilo que deve ser feito. Amém? Deixem-me primeiro mostrar-vos José. Quem é José? José é aquilo que intentaram de mal se transformou em bem. Ou seja, José tipifica a capacidade de não guardar rancor contra quem planeia o mal contra nós, porque afinal o propósito de Deus acaba sendo realizado e o melhor da vida surge no meio dessa intenção errada. Em Gênesis capítulo 50 e versículo 20 está assim relatado, diz assim, José quando confronta os irmãos, ele diz: o mal que tinhas intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem. Amém? A fim de cumprir o que se realiza hoje. E o que é que se realizava naquele dia? Salvar a vida de um povo numeroso. Amém? E agora ouça, porque isto é muito importante na nossa vida. Se nós às vezes circunscrevermos ou limitarmos tudo o que nos acontece no reino de Deus, na obra de Deus, na nossa vida, no nosso cotidiano, apenas àquilo que nós pensamos que é importante e é fundamental para nós, ou se resume apenas a nós perdemos aquilo que Deus está a fazer. Quando Deus trabalha, quando Deus faz alguma coisa na tua vida, Ele não pensa apenas naquilo que tu vais alcançar, Ele pensa também naquilo que tu vais influenciar. Amém? Naquilo que tu vais ajudar outros, naquilo que tu vais trazer à vida de outros. É por isso que às vezes é escutante. É por isso que às vezes passamos por situações como José passou. Pense bem em José, traído pelos irmãos. Os irmãos tinham inveja dele, tratavam-no mal e, ouça, não há pior lugar para nós sermos maltratados do que o ambiente de casa. Se formos no emprego, se for na rua, se for no trânsito, se for no mercado, pronto, a gente encolhe os ombros e segue. Agora em casa é destrutivo, desajusta completamente. E era isso que José vivia. Depois é quase morto, vendido como escravo, vai para uma casa onde ganha algum protagonismo, é maltratado, é difamado, vai preso e normalmente das prisões do Egito, no lugar onde estava, ninguém saía vivo. Mas ele saiu vivo precisamente para cumprir o desígnio de Deus. E ele nunca chegaria ali se aquele mal não tivesse acontecido. Quando Jesus diz basta a cada dia o seu próprio mal, Jesus não está a fazer uma confissão negativa como alguns hoje dizem. Amém? Alguns dizem, isso é confissão negativa. Não, Jesus está a dizer é que como é que tu e eu encaramos o mal? Se nós encaramos o mal como uma fatalidade, e nós temos essa ascendência dos nossos ancestrais, mas se nós encaramos o mal como uma fatalidade, nós nunca iremos perceber o que está em jogo. Mas se nós olhamos para o mal e percebemos, esta é uma oportunidade de Deus se mostrar que é Deus, e de Deus me mostrar o que é que Ele pretende de mim, e como é que eu posso resolver, ou como é que eu posso lidar no meu coração, Deus vai fazer aquilo que fez com José. Ele muda o mal num desígnio em bem. É isto que Deus faz na tua vida, e é nesta expectativa que nós devemos viver. O segundo exemplo é o exemplo de David. Já agora deixa-me só dizer, antes de chegar a David, José conseguiu transformar, ao viver esta dimensão de transformação do mal em bem, porque ele era um sonhador.
Amém? Nunca percamos a capacidade de sonhar. Amém? Porque se não perdermos, até mesmo já com os cabelos bem brancos, com idade avançada, se nós não perdermos, nós iremos ver coisas maravilhosas acontecer. E já agora, eu normalmente quando me costumo apresentar, normalmente falo sempre isto, porque eu tenho muito orgulho nisto, não é? Casado com a Irene, pai de 4 filhos e neste momento avô de 11 netos. Amém? Então eu posso continuar a sonhar, não é? Porque eles vão dar continuidade. Amém? Isto é, eu até fico de sorriso. Cai de semente, é verdade. No outro dia estava a falar com o presidente da Aliança Evangélica e ele estava a dizer, então nós andamos a par, que ele também tem 11 netos. Então estava a dizer, pois é assim, mas ele disse-me assim, pois, mas eu acho que agora os meus acabam por aqui e para ti, e assim, não sei, vamos ver, eles é que sabem, não é? Eles é que sabem, mas nós de vez em quando vamos lembrando. Era um sonhador, e não deixes que os teus sonhos se esgotem em ti, mas naqueles que te seguem, naqueles, mesmo que, ouça, pais, mães, avós, esposas, maridos que aqui estão, familiares, às vezes, se calhar, estarão a passar por momentos em que os vossos familiares são como os irmãos de José. Ou, não digo que estejam a trair, mas se calhar estão distantes, estão afastados, dão trabalho, há alguma tristeza. Não deixem de sonhar. Amém? E Deus transformará o mal que se levantou para vos destruir em bem, porque o nosso trabalho, a nossa função na vida não se esgota em nós. Nós estamos aqui para abençoar um povo numeroso. Amém? E Deus assim nos vai ajudar. Segundo caso, o caso de David. O que é que nós estamos a falar disto? Estamos a falar de que nada ficará por realizar e estamos a dizer que há como que uma conjectura de tendência para tentar limitar aquilo que Deus quer que nós façamos. Mas tal como fizeram com Jesus, e que nós já lemos aqui nesta oração de Atos 4, mesmo assim, Deus pega naquilo e mostra que eles criaram toda aquela artimanha ou todo aquele esquema para derrotar Jesus e acabaram a cumprir a vontade de Deus. Não é? Então, com José, já vimos este exemplo, o exemplo de alguém que não guarda rancor e se mantém sonhador, apesar de todo o mal que lhe aconteceu. O segundo aspecto é David, e David é aquele que nos traz, ou que tipifica aqueles encontros e desencontros que na vida nós somos, em que somos preteridos, desprezados, esquecidos, ignorados, e todos nós que aqui estamos já nos sentimos assim. Esqueceram-se de mim. Vejam como é que começa a história de David. Samuel vai à casa do seu pai. E na casa do seu pai há uma festa para receber o profeta. Quando alguém vinha à cidade, havia por 2 razões porque o profeta vinha à cidade. Ou para pôr em ordem as coisas que estavam fora da ordem, e foi logo que eles perguntaram, vens em paz? Ou alguma coisa que nós tenhamos que pôr em ordem. E Samuel disse, não, venha em paz. E depois reúne a família de Jessé e juntam-se todos, e estranho, fazem uma grande festa, preparam tudo, e David está lá no campo com as ovelhas. E mais, e Samuel que ouvia a voz de Deus, o profeta de Deus, Samuel que escutava, não tinha reparado nisso. Amém? Não tinha reparado nisso. Deus não lhe revelou que faltava David ali. Há muitas pessoas que têm revelação de tudo. Eu não sou desses. Às vezes também reparo, falta alguém. Falta alguma coisa. Eu sou muito distraído. Graças a Deus casei com uma pessoa que não é tão distraída e me ajuda nesse aspecto, porque eu sou mesmo muito distraído em muitas coisas. E Samuel não repara em nada. Está ali e de repente, quando se vai ao último e não aparece aquele que Deus iria levantar como futuro rei, ele pergunta, já se acabou? E Jessé de repente diz, falta David. Há várias teorias por que razão, porque David não estava. Independentemente das teorias, e nós não temos tempo para isso hoje, o que interessa é isto, é que David foi esquecido, foi preterido, foi ignorado, foi deixado lá. Mas esta atenção, são situações que normalmente magoam, mas que não nos podem definir. A amargura não pode caminhar connosco por causa disso. Aquela pessoa não gostou de mim, aquela pessoa não me cumprimentou, aquela pessoa olhou com um ar assim diferente. Ouça,
Isso são coisas rudimentares, coisas que não interessam nada. Vamos concentrar-nos naquilo que importa. Precisamos libertar-nos desses sentimentos. Veja o que diz o Salmo 89, quando fala acerca de David. E se quiserem ler o Salmo em casa, leiam, mas deixem-me ler aqui apenas 3 ou 4 versículos, do versículo 19 a 22, diz: outrora falaste numa visão, dizendo aos teus fiéis, Deus deu força a um guerreiro e exaltou um jovem dentre o povo. E Deus disse: achei a David, meu servo. Esta é uma das frases que me marca na Bíblia. Achei a David, meu servo. Tire o nome de David e ponha lá o seu. Deus encontrou. Sabe, a teoria religiosa muitas vezes que existe no mundo é que nós andamos à procura de Deus. A teoria cristã ou a afirmação cristã é outra. Deus encontra-nos. Amém? Se calhar somos nós que temos que caminhar, se calhar somos nós que temos que fazer alguma coisa, mas é Deus a encontrar-nos. Deus torna-se evidente na nossa vida para que nós paremos de fugir dele. Amém? Diz: achei a David, meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá. O inimigo não o importunará, mesmo quando é esquecido, mesmo quando é ignorado, mesmo quando é deixado para trás. O inimigo não o importunará, não o afligirá, o filho da perversidade. E agora reparem bem: o meu amor fiel, ou o meu amor verdadeiro estará com ele. Amém? O meu amor fiel, ou o meu amor verdadeiro estará com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Ou seja, Deus anda à procura de pessoas, de mulheres e homens que, mesmo sendo magoados, mesmo sendo maltratados, mesmo sendo ignorados, mesmo sendo esquecidos, não deixam que isso os afete, não deixam que isso os defina. Amém? Eu peço e eu oro a Deus para que o Espírito Santo hoje cure a alma de alguns de vós, o coração de alguns de vós, que ainda se sintam magoados por alguma coisa que aconteceu no passado, em que foram ignorados, esquecidos, maltratados e até enxovalhados. Não podemos evitar que isso aconteça, tenha acontecido no passado, que aconteça no presente, nem no futuro. Garantidamente vai acontecer. Ou alguém que dizia, eu gosto desta expressão: és vivo, és um filho de Deus, vais ser magoado. Faz parte da vida. Amém? Agora, isso não nos define. O que é que nos define? É que nós nos deixamos encontrar por Deus. É que eu estou disposto no dia, ao fim do dia, depois de tantas lutas, depois de tantas batalhas, eu deixo Deus encontrar-me. Eu deixo-me ser achado por Deus. Vocês lembram-se quando Deus foi ao jardim e estava lá, e chegou lá e andou à procura? E reparem bem, Adão e Eva não podiam esconder-se de Deus. Vocês já brincaram com os vossos filhos, com os vossos netos, às escondidas? Já brincaram? Se vocês brincam às escondidas com eles vão se esconder à vossa frente. Sempre no mesmo lugar. Nós sabemos onde eles estão, Deus sabe onde eles estão, mas ainda assim perguntamos: onde estás? Eu não te vejo. Tu escondes-te muito bem, não é? É assim, quando Deus vem à procura de Adão e Eva, Deus sabia onde eles estavam, mas ainda assim pergunta: onde é que vocês estão? E vocês dirão: claro, é porque Deus não sabia encontrar. Não, Deus podia ter feito outra pergunta: o que é que vocês fizeram? Mas não foi essa a pergunta que Deus fez. A pergunta que Deus faz é: onde tu estás? Porque és tu, cada um de nós, que tem que saber onde está. Se tu sabes onde estás, tu vais deixar achar-te. Se tu não sabes onde estás, tu nunca te deixarás achar. Mas tu sabes onde estás. Sabes que estás longe de Deus. Alguma coisa está a magoar-te, alguma coisa está a ferir, alguma coisa está a fazer-te sentir mal, alguma coisa está a revoltar-te. Tu precisas ser achado por Deus, precisas ser ungido pelo seu santo óleo. Tu precisas dizer: Deus, estou aqui, vem ter comigo, eu não posso continuar assim. Amém? E deixa-me dizer-vos: Deus adora estes encontros. Amém? A Bíblia está repleta deles. E alguns até nos deixam assim um bocadinho embaraçados, assim um bocadinho desconfortáveis. Olha, vou só citar o filho pródigo. Quando voltou, ele voltou e ele devia, em primeiro lugar, ouvir uma reprimenda do pai. O que é que ele recebeu? Um abraço, um beijo, roupa nova, um anel, sandálias e uma grande festa, maior do que aquela que vocês tiveram no domingo passado.
Amém? Nós vamos ter o nosso no próximo domingo, portanto, também, mas aquela que Ele recebe e cada um de nós recebe, quando nos deixamos achar, amém? É a maior festa que há. O encontro com Deus. Não há festa como essa. Não há nada que se compare a isso. Amém? Tudo o que está de errado, todo o esquecimento, todo o maltrato, todo o abandono é completamente esquecido. Porquê? Porque Deus ainda olha para ti, olha para cada um de nós e diz: este meu filho, esta minha filha, eu tenho algo a fazer importante com eles. Amém? E Deus, amém, continua à tua procura. Não te deixes tanto limitar ou definir por teres sido magoado, esquecido ou maltratado. O terceiro exemplo. Tudo exemplos bem conhecidos da Bíblia. Já falámos de José, já falámos de David, agora vamos falar de quem? De Gideão. E Gideão é um exemplo, ou tipifica aquele homem, aquela mulher que não se rende. Amém? Este é que é os que estão fora da caixa. Amém? Estes é que dizem: não, isto não pode ser assim, isto não vai ficar assim, eu não vou aceitar as coisas desta maneira, e deixa-me dizer-vos, e Deus anda à procura de gente assim. Amém? Enquanto o seu povo e família estavam designados à devastação que os filisteus lhes tinham causado, Gideão não se rendia, não aceitava a derrota, não tinha este sentimento fatalista. Por isso estava a banhar o trigo escondido num lugar onde não era próprio, mas ele não deixava de fazer aquilo que tinha feito. E quando isto aconteceu, Deus veio ter com ele. E diz lá em Juízes 6:12: o Senhor é contigo, homem valente, ou valente guerreiro. Amém? Deixa-me dizer a cada um de vós que aqui está: o Senhor é convosco, valentes guerreiros e guerreiras. Amém? Deus é convosco. Amém? Isto não é engraxar, dizer coisas bonitas para vocês gostarem. É a mesma realidade. Amém? Mas eu tenho fragilidade aqui, tenho fragilidade acolá. Ouça, com atenção. Deus conhece melhor do que nós as nossas fragilidades. Mas Ele também conhece as nossas capacidades, as nossas virtudes, e sabe o que tem que fazer para nos levantar e também usar para nós produzirmos coisas boas, coisas grandes e fazer coisas maravilhosas. Amém? Por isso ele encontrou Gideão. Esta saudação do anjo: o Senhor é contigo, valente guerreiro, não ficou sem resposta. Gideão é daqueles que, amém, não se fica atrás. Eu sou mais calado. Ele, não, eu tenho que, espera, isto não pode ficar assim. Ele era um homem inconformado, por isso não se resignava ao que estava a acontecer. E logo no versículo seguinte, no versículo 13, ele diz: Gideão respondeu: eu te peço, meu Senhor, se o Senhor está connosco, de onde vem tudo quanto nos está a acontecer? O que é que está a passar? Onde estão os prodígios que os nossos pais nos contavam, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito e agora o Senhor nos abandonou? Amém? Quantos de nós já dissemos: Deus, tu me abandonaste? Pastor, eu nunca disse isso. Mas se calhar assim, tipo. Olha, eu não estou a gostar nada deste pastor. O pastor Brice. Ele veio para aqui dizer coisas que eu digo que não digo. Sabe, uma das coisas importantes é aquilo que eu mais aprecio, ou das coisas que eu mais aprecio no cristianismo e nos crentes, é a autenticidade, a nossa honestidade, a nossa sinceridade. Nós reconhecermos onde somos fortes e onde somos fracos. E deixem-me dizer-vos: o diabo tem menos campo de ação se nós formos autênticos e honestos e sinceros connosco próprios. Porque se nós nos achamos melhores do que aquilo que realmente somos, ele encontra um espaço para nos fazer cair e para nos fazer tropeçar. Mas quando nós reconhecemos esta fragilidade, sabemos esconder-nos, sabemos refugiar-nos no esconderijo do Altíssimo, sabemos fazer as coisas, tratar do nosso coração na medida certa em que nós nos preparamos para a luta, para a batalha, para vencer. Amém? E Gideão, ele não é um queixume de resignação ou de revolta, não. É antes uma insatisfação interior que leva a questionar o que está a passar. E Deus quer homens e mulheres que questionem, que levantem questões. Digo: o que é que está a passar? O que é que está assim? O que é preciso fazer? Qual é a minha parte? Aonde é que eu me posso envolver? Ouça, há pessoas que questionam para acusar outros. Não é isso que Gideão faz. Ele pergunta: o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer mais
do que aquilo que eu estou a fazer. E claro, Deus vai tratar com ele. Versículo 14 diz: então o Senhor se voltou para ele e disse: vai com a força que te anima e salvarás Israel das mãos de Midian. Sou eu quem te envia. Ou aqui é como uma questão: não sou eu porventura quem te envia? Repara bem, eu sou o que enviou. Não é uma argumentação sobre questões levantadas por Gedeão, mas é a descoberta desta força que Gedeão tinha a perceber que era maior, era mais capaz do que aquilo que ele imaginava. Não resultava apenas em ele arranjar sustento para a família, em ele cuidar apenas de trazer alguma coisa para casa. Esta força que ele tinha era urgente, era fundamental para ajudar toda a nação. E algumas vezes nós limitamos-nos porque achamos que a força que nós temos é apenas para nosso proveito. A força que Deus nos dá, a força que Deus descobre em nós, é para nós termos uma bênção onde quer que estejamos. Amém? Deus não abençoou Abraão. Deus fez de Abraão uma bênção. É completamente diferente. Deus fez dele uma bênção e porque ele era uma bênção, ele era abençoado. Amém? Só consegues abençoar se fores uma bênção. Está certo? Então, é isto que é importante perceber, que nós temos de descobrir esta força em nós. E se nós não nos resignamos, nós não aceitamos que o estado de coisas vai ter que ser assim, nós incluímos os ombros e dizemos: pronto, eu não posso acrescentar nada. Ouça, nós não salvamos o mundo, nós não... quando surgiu esta guerra na Ucrânia, apareceu uma série de gente a dizer coisas, como as redes sociais são pródigas em disparates, não é? Como vocês sabem. E apareceu, e houve alguém que nós conhecemos, e essa pessoa disse: por favor, diga-me onde é que eu me devo inscrever para ir lutar na Ucrânia. E alguém disse assim: olha, está aqui a morada. E ele inscreveu-se, não. Porque, sabe, é que às vezes nós achamos que podemos salvar o mundo. Não, tu não podes, nós não podemos salvar o mundo. Mas podemos salvar o nosso mundo. O ambiente que nós temos à nossa volta. Uma coisa de cada vez. E Deus diz: tu tens força. Vai nesta tua força. É nessa força que salvarás. Okay? Começa contigo, começa com a tua casa, começa com o teu lugar social, lugar de trabalho. Começa à tua volta e tu verás quantas coisas Deus fará na tua vida. E Deus traz isto quando Deus em paz, em que nós ficamos em paz connosco próprios, com aqueles que estão à nossa volta, nós podemos então realizar com força tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém. Quando Gedeão teve estes momentos de encontro com Deus, chegou uma altura em que ele descobriu: uau, eu vi o Senhor e estou vivo. E pensou que ia morrer. E Deus vem e diz: o Senhor lhe disse: a paz seja contigo, não temas, não morrerás. Gedeão ergueu ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é a paz. Ouça com atenção, porque isto é de veras importante. A não rendição. Gente que não se rende é gente que está em paz consigo mesmo, com Deus e com os outros. Amém? É gente que está em paz. Porque está em paz, olha para as situações e diz: é melhor tentar fazer alguma coisa. E depois vai descobrir que consegue, porque esta paz interior é a nossa força principal. E Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Amém? Ninguém pode roubar a paz que Deus nos dá. A paz que Jesus nos dá. Amém? E essa paz é a tua força. E nessa força nós iremos triunfar. E deixa-me concluir com Josué. Falámos de José, falámos de Davi. José, que foi aquele que que venceu o mal com o bem, ou seja, o mal, ele não guardou rancor, não deixou que o mal o definisse. David não deixou que a mágoa, a dor do esquecimento, do abandono também o definisse, por isso foi à luta, era forte em Deus. Gedeão não se rendia, e José é aquele que é firme, é um homem firme, Josué, peço desculpa, é um homem firme de coragem. Firmeza na coragem. José tipifica a força que há na firmeza de caráter. Coragem é firmeza de caráter. Corajoso é aquela pessoa que tem um caráter íntegro e que tem firmeza nesse caráter. Por isso, ele mete-se em lutas, ele mete-se envolve-se em causas que outros dizem: não há nada a fazer, deixa estar, as coisas já não mudam. E deixa-me dizer, nós
nós fomos educados numa certa mentalidade cristã evangélica que as coisas não mudam. Não é verdade. O Evangelho, a Palavra de Deus diz que nós temos essa capacidade de fazer as coisas acontecer no nome de Jesus. Amém? Nós temos essa autoridade. Deus ainda é Deus e vai continuar a ser Deus para toda a eternidade. Por essa razão, nós podemos ver as coisas acontecer. Josué, capítulo 1, versículos 6, 7 e 9, vocês conhecem estes versículos, diz assim: ser firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Então somente ser de facto firme e corajoso para teres o cuidado de agir segundo toda a lei, tudo aquilo que eu passei, toda a palavra que eu te passei. Não te ordenei ser firme e corajoso. É uma ordem. É uma ordem. É um mandamento. Não é só se tu sentires, se achar, eu hoje sinto-me corajoso. Não, é uma ordem. Quando estás fraco, quando estou fraco, dizia o apóstolo Paulo, então eu sou forte. Quando ele percebeu que a nossa fraqueza, a nossa força, não depende da nossa capacidade humana, mas depende principalmente da misericórdia, da compaixão e da graça de Deus. E a graça de Deus, a compaixão e a misericórdia são inesgotáveis, nunca cessam, e elas estão na nossa vida, e por isso então nós podemos dizer que somos fortes. Amém? Que nós somos fortes. Por isso Deus dá esta ordem: não te ordenei ser firme e corajoso, não temas e não te apavores, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Uma das coisas que eu estou a mudar aos poucos e cada vez mais convicto, é esta ideia de que se nós queremos agradar a Deus, temos que só andar só por certos sítios, só por certos caminhos, estar só em certos lugares, e é muito vasto toda esta ideia. Cada vez mais eu acredito que quando Deus descobre em nós esta capacidade aqui de firmeza e de coragem, até em lugares improváveis, Deus vai mostrar que Ele está connosco, Ele mantém-se connosco e Ele vai fazer as coisas acontecer. Querem um exemplo? Deixem-me dar um exemplo dos 2 discípulos que vão ao caminho de Emaús. Aqueles 2 discípulos vinham a renegar aquilo que Jesus tinha mandado, que era esperar em Jerusalém, ficar em Jerusalém. Eles saíram de Jerusalém e foram ao caminho de Emaús. E durante aquele tempo que eles foram ao caminho de Emaús, Jesus veio ao pé deles, juntou-se a eles no caminho e começou a falar com eles. Falou, explicou as coisas, sentou-se à mesa com eles, partiu o pão e depois só então desapareceu. E quando ele desapareceu, eles disseram 2 coisas interessantes. Primeiro disseram: não ardia em nós o nosso coração quando nos abria as Escrituras. E a segunda coisa que fizeram foi voltaram naquela mesma noite para Jerusalém. Ou seja, muitas vezes nós achamos, se eu vou por ali, Deus não vai comigo. Às vezes, quando nós vamos por sítios que estamos um pouco até a fugir daquilo que Deus tem para nós, Deus é capaz de chegar até ao pé de nós e continuar connosco. Para quê? Para nos trazer de volta. Para nos trazer outra vez ao lugar que nos pertence. Por isso, Deus é aquele que nunca nos abandona. E está aqui a dizer a Josué: eu estou contigo por onde quer que andares. A coragem é firmeza de caráter. É este caso que Josué vai nos mostrar. E deixem-me mostrar-vos que Josué representa toda a resiliência. E hoje em dia é uma palavra que está um pouco tanto banalizada, mas resiliência é aquela capacidade que Deus nos deu, que o Espírito Santo nos dá, que Deus nos fortalece, em que mostra que há coisas que nos podem vergar, mas não nos quebram. Nós vamos levantar-nos e levantamos com mais força. Amém? E é isso que Josué, sabe porquê? Porque ele tinha firmeza de caráter. Josué não falhava, Josué não ia atrás das ondas. Em Êxodo 33, 11 diz assim, diz que o Senhor então falava com Moisés face a face, como o homem fala com o seu amigo. Deus é amigo. E Deus fala connosco como amigos. Deus não vem apenas para nos dizer, olha, vê lá isto, toma, e dar reprimendas. Deus gosta de vir falar connosco como amigos. Até mesmo quando nós precisamos de alguns conselhos, alguns ajustes. Deus falava a Moisés como amigo. Depois, Moisés voltava para o acampamento. Mas o seu servidor, Josué, filho de Num, moço ainda, de tenra idade, não se afastava do interior da tenda. Agora ouça com atenção.
Josué tinha esposa, tinha filhos. Josué tinha gente com quem fez família, porque mais à frente ele vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês conhecem isso. Ele também tinha que voltar para casa. Agora, quando a Bíblia diz que Moisés voltava para a sua família, mas Josué permanecia no interior da tenda, permanecia ali na presença de Deus, não mostra só que ele estava lá apenas fisicamente, mas ele também estava lá sempre, em termos de pensamento, em termos de ideia, em termos de conduta, em termos de forma de estar na vida. E Deus anda à procura de mulheres e homens que estejam assim na vida. Mulheres e homens que o seu caráter não muda conforme as circunstâncias, conforme as ondas de pensamento que há. Hoje em dia nós temos sociedades muito voláteis. Nós hoje temos, a Europa está a viver um tempo em que é preciso uma redefinição de muitas coisas, até mesmo a nível de opções políticas. Nós estamos a ver isso, e não só, todo outro género de opções que estão a acontecer à nossa frente. E Deus precisa de levantar mulheres e homens com firmeza de caráter, que aquilo que acreditam, aquilo que são as suas convicções, não mudam por causa das ondas, por causa das modas, por causa disto ou daquilo. O nosso caráter tem que se manter firme perante todas as circunstâncias. Ou seja, nós estamos a dizer a Deus: Senhor, aconteça o que acontecer, eu nunca me afastarei de Ti. Eu estou contigo. É esta gente que vai fazer as coisas acontecer. E termino com este versículo que vocês conhecem bem. Romanos capítulo 8, versículo 31. Depois disto, diz o apóstolo Paulo, depois disto tudo, depois leiam lá o que é o disto tudo. Aquele rol que está lá tudo descrito pelo apóstolo Paulo. Depois disto, o que é que nos resta dizer? O que é que nos resta dizer? O que nos resta dizer é o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Depois diz mais: aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por cada um de nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, é tanto José como David, como Josué, como Gideão, mostram que é este tipo de gente que faz acontecer em circunstâncias completamente diferentes, esquecidos, vendidos, maltratados, abandonados, ignorados, até, e muitas vezes em situações precárias, como é o caso de Gideão. Se lerem lá, Gideão diz: eu sou o mais pobre da minha casa, a minha casa é mais pobre da tribo, nós não temos nada. Como é que tu trabalhas com gente assim? Amém? Deus vê em nós a capacidade de não nos rendermos e dizer: amém, é gente desta que eu estou a precisar. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? 75 anos passaram, igreja. Vocês são uma referência, são uma luz aqui nesta cidade. Amém? Até Jesus voltar, os anos que forem precisos, ainda há trabalho a fazer. Na vossa casa, nos vossos familiares, nos vossos amigos, mas naquelas pessoas que alguns de vocês já desistiram delas. Eu oro para que o Espírito Santo coloque no vosso coração um incentivo, um desejo de voltar a algumas pessoas que vocês já se esqueceram ou desistiram delas, ou já não conseguem de alguma forma relacionar-se. Eu oro para que o Espírito Santo nos ajude e vos diga: ok, está na altura certa, eu estou madurinhos, é agora a altura. Vai ter com ele, dá-lhe um telefonema, manda uma mensagem. Esta semana eu recebi um telefonema de alguém que tomou uma decisão na sua vida. Ele não está na nossa comunidade, ele não está na nossa igreja. No entanto, em vários momentos da vida desta pessoa, nós como pastores ajudamos, nomeadamente até a não desconstruir a própria família, porque estava em ruptura nesse campo, e nós ajudamos. E esta semana eles estão noutra comunidade, estão noutro lugar. Ele tinha que tomar uma decisão, e ele ligou-me e eu disse: sabes, quando eu tinha que tomar esta decisão, só me lembrei de ti. Foi de ti que eu me lembrei. E nós estivemos a falar e a conversar sobre a decisão que ele está a tomar. Há pessoas que estão à vossa espera. Há pessoas que estão à vossa espera e precisam mais de vocês do que vocês imaginam. Não desperdicem essa oportunidade. Deus quer ajudar-vos. Pai, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, por esta comunidade, por esta igreja.
E eu abençoo cada família, cada criança, cada esposa, cada marido, cada mulher, cada homem, cada jovem, cada um deles, Senhor. Até mesmo aqueles que, de alguma forma, já se sentem cansados e pensam que já deram tudo. Senhor, Tu mostras, Tu revelas que eles ainda têm muito para dar. Senhor, nesta hora eu peço para que o Teu Santo Espírito fortaleça o coração de cada um deles. Os ajude a encontrar ânimo, a encontrar, Senhor, coragem e força. A encontrar, Senhor, razões no seu mais profundo ser para continuarem a lutar, para continuarem a fazer o melhor que sabem, para continuarem a dar, para continuarem, Senhor, a ser uma semente que é espalhada nesta terra. Senhor, ajuda-nos, Deus, a fazer aquilo que a Tua palavra nos diz, a não descansarmos de fazer o bem, a não desfalecermos, mas a continuarmos a fazer o bem, porque a seu tempo nós faremos. Amém. E Tu vais trazer uma grande colheita a esta comunidade, a esta igreja, a esta cidade. E eles ajudarão não apenas as pessoas desta comunidade, mas de outras comunidades também, Senhor, para que a Tua bênção venha sobre a cidade de Setúbal e elas possam ver o Teu reino chegar, Senhor, de uma forma nova, fresca, inovadora e especial. Nós te agradecemos, Pai, por todos. Abençoa o casal de pastores, abençoa todos que trabalham nos vários ministérios desta comunidade, Senhor, e obrigado por eles, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe.